Hello, gêmeos e gêmeas! Aqui é a Gi e na live de hoje, nessa live especial, eu vou te ensinar 5 estratégias para você pensar em inglês e parar de traduzir do português. Olha, se isso parece interessante para você, se você sofre com essas traduções mentais o tempo todo, você vai tirar muito proveito das estratégias que eu vou te ensinar nessa live. Estratégias bastante práticas, objetivas, de fácil execução, ok? Mas olha, antes eu tenho que te dar um recado, um lembrete, na verdade, bem importante. Se você está aqui comigo assistindo essa live e ainda não faz parte do nosso grupo no WhatsApp, você tem uma tarefa. Entrar agora mesmo, o quanto antes, para o nosso grupo e fazer isso é super simples. É só você clicar no link que está na descrição aqui dessa live, desse vídeo, ou então fixado nos comentários. Assim você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, a informações em primeira mão. Então é muito importante que você esteja em um dos nossos grupos e, como eu já falei, é super fácil entrar, ok? Antes de te contar as 5 estratégias que você vai usar para pensar em inglês e parar de ficar traduzindo, eu quero fazer 5 perguntas para você. E eu quero que você pense se a resposta para essas perguntas é sim ou não, tudo bem? Tenta contar aí mentalmente quantas respostas sim você vai ter e quantas respostas não, tá bom? E pensa, tenta ser bem sincero, sincera ao responder essas perguntas. Se você quiser compartilhar suas respostas no chat, nos comentários, eu vou adorar ler tudo depois. E se você quiser guardar para você, tá tudo certo, ok? E a minha primeira pergunta é a seguinte: você tem dificuldade de pensar em inglês e você sempre fica traduzindo mentalmente para o português? Sim ou não? Olha, eu imagino que para essa primeira pergunta a resposta da maioria das pessoas é sim, afinal, isso foi o que te trouxe até essa live, né? É sobre esse tema que a gente vai abordar aqui mais profundamente. A minha segunda pergunta é: você sente que você tem um repertório pequeno de vocabulário e por isso você acaba não conseguindo desenvolver conversas? Você tem essa sensação que se você tiver que conversar com alguém vai te faltar palavras, você não conhece palavras suficientes para conseguir realmente desenvolver uma conversa? Olha, nessa live você vai aprender como resolver isso também. Eu vou te ensinar uma estratégia que vai te ajudar a driblar esse problema. Minha terceira pergunta é a seguinte: você tem dificuldade em entender nativos em conversas? Sabe aquela sensação de que se eu vejo um professor, escuto, né, um professor falando, eu até entendo, né? Até funciona, até rola, eu consigo, né, pensar, entender as palavras, mas quando eu assisto uma série, um filme, cara, eu travo completamente. Você tem essa dificuldade em entender nativos? Sim ou não? Minha quarta pergunta é: você se sente inseguro ou então insegura na hora de falar inglês? Bate uma insegurança, seja porque realmente, como eu já perguntei anteriormente, falta vocabulário, ou porque você não tem muita segurança com a sua pronúncia, você tem medo de alguém dar risada, ou de te corrigir, ou de não te entender porque sua pronúncia não está muito lapidada. Você sente insegurança na hora de falar inglês? A minha quinta e última pergunta é: você não sabe por onde começar, qual passo a passo seguir, por onde partir, né, para estudar inglês, para começar os seus estudos de inglês? Tem dificuldade de saber o que que eu estudo, o que que eu faço agora, por onde eu começo? Sim ou não? Olha, eu te fiz 5 perguntas e se você respondeu sim para mais de 3 delas, eu te garanto que a live de hoje vai ser muito, muito útil para você, vai ser muito enriquecedora com conteúdos super relevantes e eu tô muito empolgada para caminhar aqui nessa live e ir destrinchando essas 5 estratégias junto com vocês. E gente, tô aqui como professora, tenho a página com a minha irmã gêmea Bianca, Gêmeas do Inglês, temos nosso canal no YouTube Gêmeas do Inglês, nós compartilhamos todos os dias dicas de inglês, nós temos o nosso curso completo, mais pra frente eu posso falar um pouquinho mais dele, que é o Be English. Eu tô numa posição de quem já trilhou essa jornada, né, rumo à fluência do inglês e hoje eu me sinto confiante para falar inglês, eu me sinto confiante para ensinar inglês, me comunico sem dificuldades. Eu moro aqui nos Estados Unidos, na Flórida, para quem não sabe. Acontece que nem sempre foi assim, né? Eu e a Bianca, nós não nascemos falando inglês. A gente não aprendeu inglês de novinhas, de berço, e sempre foi algo muito natural pra gente, né? A gente também, obviamente, não mora, nunca, não morou desde pequenas fora do país, né? Eu moro hoje, mas nós não somos falantes nativas de inglês, né? Nós não somos americanas, canadenses, inglesas, enfim. Então, pra gente, esse processo de aprender inglês também teve essas inseguranças, essas dificuldades de não conseguir entender nativos, de estudar e não conseguir, na hora da prática, colocar tudo isso para valer, de ter que traduzir mentalmente tudo.
E eu tô falando isso porque eu quero que você saiba que eu já estive onde você tá hoje, e é por isso que eu conto essas 5 estratégias e bolei essas 5 estratégias junto com a Bianca, com muita empatia, realmente procurando me colocar nos seus sapatos, né? Essa é uma expressão em inglês, me colocar nos seus shoes, nos seus sapatos, para que eu possa te explicar da melhor maneira possível e que você possa sair daqui mais confiante e sabendo como driblar essa dificuldade de traduzir o tempo todo, sabe? Eu não nasci falando inglês, hoje falo. Se eu conseguir, se a Bianca conseguiu, você também é capaz de conseguir. Essa é a minha mensagem aí de encorajamento para você. Muito bem, vamos ao conteúdo então. Eu quero te contar 5 estratégias para você parar de ficar traduzindo toda hora do português e realmente pensar em inglês. Mas antes de te contar 5 estratégias para você pensar em inglês, a gente precisa estar alinhado sobre o que é pensar em inglês, né? Afinal de contas, deixa eu colocar aqui na tela para vocês. O que é pensar em inglês? Pensar em inglês é nunca raciocinar, quer dizer, o que é parar de pensar em português, né? E ficar focando em pensar em inglês. Não, né, não pensar em português, não ficar traduzindo, é nunca raciocinar em português quando eu falo inglês, quando eu tô conversando em inglês. Não é bem por aí, gente. Não é nunca raciocinar em português enquanto eu falo, enquanto eu escuto o inglês, porque pra gente é um pouco automático às vezes, né? Pensar como a gente falaria algo em português quando nós estamos nos comunicando em inglês, porque português, para a maioria das pessoas que está participando dessa live, que está assistindo esse vídeo, essa gravação, pensar em português é natural, porque português é a nossa língua materna, né? A gente sempre vai procurar pensar como falaria algo novo que a gente aprendeu em português. E tá tudo bem, não tem problema nenhum nisso. Quando a gente fala em pensar em inglês, a gente tá falando, né, que é importante você pensar na língua pela língua, sem comparar ou depender de traduzir tudo sempre. Você consegue perceber a diferença? Eu estar conversando com alguém em inglês e eu pensar, nossa, como que eu falaria isso em português, né? Ou até o contrário, eu estar conversando com alguém em português e me questionar, cara, como é que eu falaria isso em inglês? Não tem problema nenhum, né? Eu tentar pensar, né, como que eu falaria numa língua ou na outra. O problema é quando eu dependo do português para construir inglês. Eu tento construir frases em inglês usando como premissa estruturas, a forma como, né, funcionam os verbos, as estruturas do português. Isso acaba me deixando travada e faz com que eu forme frases que são pouco, não são idiomáticas, né? Que um nativo escuta e fala: Nossa, o que você está falando? Que não fazem sentido no inglês, porque eu estou tentando aprender o inglês pelo português. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Muitas vezes eu vejo alunos fazendo isso, né? Tentam traduzir ao pé da letra, tentam tratar o inglês, formar frases em inglês assim como formariam em português, daí acabam, né, errando, a estrutura fica incorreta, a frase não faz muito sentido, porque a gente fica nisso de querer muito que o inglês seja entendido sobre os olhos, né, sobre a ótica do português. É como se o português, que é minha língua materna, fosse um óculos, eu quero vestir esse óculos para conseguir enxergar tudo que eu tenho para enxergar no inglês. E não é assim, gente. O inglês é um idioma diferente. A forma como a gente estrutura uma frase no inglês, até a posição mesmo das palavras, substantivo, adjetivo, verbo, não é igual ao que a gente faz no português. Então, se toda hora eu dependo de pensar como eu faria em português para tentar traduzir, né, e ter uma frase em inglês, eu vou acabar tendo um inglês muito, muito aquém do que eu poderia ter. Às vezes você até consegue estabelecer minimamente uma comunicação, mas fica muito pobre, né? Isso quando não fica errado, porque muitas vezes quando a gente traduz ao pé da letra, a gente acaba errando em expressões, colocações e tudo mais. Então, pensar em inglês é entender a língua pela língua, é falar inglês sem depender de sempre estar linkando com algum conhecimento prévio que eu tenho no português, beleza? Às vezes, em alguns casos, eu usar o português como base, porque eu estou aprendendo, né, inglês, pode ajudar, mas muitas vezes mais atrapalha do que ajuda, e é por isso que a gente tem que cada vez mais exercitar, pensar em inglês, entender a língua pela língua. E agora eu vou contar para você 5 estratégias que vão te ajudar a fazer isso e, consequentemente, te ajudar a se sentir seguro, segura na hora de se comunicar em inglês, beleza? Se você tá até aqui, assistiu até esse ponto e ainda não tá no grupo do WhatsApp, meu lembrete para você aqui de novo, clica no link na descrição, link fixado nos comentários e entre no nosso grupo do WhatsApp, ok? Vamos então para nosso
Primeiro ponto, a nossa primeira estratégia para que você pare de traduzir toda hora e que você realmente pense em inglês, que é aumentar o seu repertório de palavras criando um ambiente imersivo. Muitas vezes você fica sempre voltando para o português e tentando traduzir, porque a verdade é que você não conhece muitas palavras em inglês, ou pelo menos não conhece um número suficiente de palavras a ponto de você conseguir se comunicar nas situações que você precisa ou que você pretende se comunicar em inglês. Então, aumente o seu repertório criando um ambiente imersivo. Gente, muitas pessoas creem que para conseguir, né, ter um repertório muito grande de palavras, para conseguir se comunicar bem, precisa fazer intercâmbio, morar fora do país, realmente estar imerso na cultura, na língua. Só que, gente, primeiro, se você for depender, né, de estar imerso na cultura, na língua, você vai limitar muito as suas possibilidades de aprender novos idiomas, inclusive o inglês, né? Estar no país falando de língua inglesa não é realidade de todo mundo, muito menos estar pelo período necessário, pela quantidade de tempo que faria sentido para você realmente aí destravar a língua e melhorar o seu inglês. A verdade, gente, é que você pode criar um ambiente imersivo na sua casa. Assim como eu conheço muitas histórias de pessoas, inclusive aqui na Flórida, onde eu moro, que vêm para os Estados Unidos, ou seja, teoricamente estão num lugar onde tem tudo para praticar muito o inglês, só que essas pessoas estão num ambiente rodeado de brasileiros, criam a sua própria comunidade de brasileiros, ou então, se são mexicanos, comunidade de mexicanos e assim por diante, comunidade de pessoas que já falam a sua língua materna. E, gente, tem pessoas que moram aqui há 20 anos e não falam inglês e estão vivendo aí, né, na sua comunidade restrita, mas se virando com o português e tá tudo certo. Se você realmente quer aprender o idioma, você precisa criar um ambiente imersivo. E às vezes um ambiente pode ser mais imersivo na sua casa do que fora da sua casa em um outro país. Como eu acabei de dar o exemplo, né? Não adianta vir para os Estados Unidos e só ter amigo brasileiro, só falar português o tempo todo. Você não vai estar num ambiente imersivo. Como que a gente cria um ambiente imersivo mesmo em casa? Colocando o celular no idioma inglês. Isso vai te forçar a quando você tiver que fazer alguma coisa no seu celular e você não souber uma palavrinha que tá lá, você vai ter que pesquisar, vai ter que sair da zona de conforto, estudar. Você pode assistir séries, filmes, documentários, todo o conteúdo que você assiste no seu momento de lazer, de forma intencional. Coloca o áudio em inglês, coloca no começo a legenda em português para você começar, né, a ir associando sons com o que esses sons significam. Depois tenta mudar para legenda em inglês, mas eu te garanto que só de consumir esse conteúdo em inglês, você já vai assim, ó, imergir muito mais no idioma e vai de quebra aprender vocabulário novo, expressões novas. Você vai também acostumar o seu ouvido com a pronúncia, né, das palavras em inglês. Então, criar um ambiente imersivo é isso, é se rodear, se colocar numa situação, né, em que você sempre vai estar tendo contato com o inglês. Segue eu e a Bianca no Instagram, @gêmeas do inglês, a gente está sempre postando dicas por lá, né? Procura ser bastante intencional nisso. Eu costumo dizer que a importância de criar um ambiente imersivo é assim, muito maior do que as pessoas podem imaginar. Eu não sei se vocês têm dificuldade, por exemplo, de beber água, a quantidade recomendada pelos médicos, né, de água diariamente. Mas eu tenho muita dificuldade, eu esqueço de beber água. Qual é o único jeito de garantir que eu vou beber água na quantidade que eu tenho que beber? Deixando uma garrafona de água na minha frente, na minha mesa, enquanto eu trabalho. Porque daí eu vejo a garrafa, tá lá, beleza, já vou e bebo. Se eu tiver que ir pra cozinha, pegar um copo e encher, cara, eu não vou, de jeito nenhum, beber água durante o dia, né? Eu não criei um ambiente que favoreceu eu, né, fazer aquilo que eu queria fazer. Então, você precisa criar um ambiente que favoreça você a atingir o seu objetivo. Você quer expandir vocabulário? Quer ficar mais familiarizado, familiarizada com o inglês? Imerge no idioma. Muda o idioma do celular, começa a assistir vídeos, conteúdos em inglês, se precisar colocar a legenda no começo, não tem problema. Escuta podcast em inglês, segue páginas de inglês, cria um ambiente no qual o inglês vai estar constantemente fazendo parte da sua vida, você não vai ter para onde fugir, beleza? Essa é a primeira estratégia. Com essa estratégia, você vai começar a aumentar o seu repertório e com um repertório maior, você vai começar a deixar de lado essa necessidade de ficar traduzindo do inglês para o português toda hora. Você vai conhecer palavras e vai conseguir se sentir mais confiante na hora de estruturar frases e tudo mais. Essa é a primeira estratégia. Vamos para a nossa segunda estratégia, que é ter uma boa estratégia de memorização dessas palavras. Qual que é a questão aqui? Maravilha, criei um ambiente imersivo, estou aumentando constantemente o meu repertório, não tem para onde eu fugir. Eu estou constantemente aprendendo novas palavras.
Acontece, gente, que não dá para ser um copo furado. Eu faço essa analogia, né? Tô usando esse exemplo, porque não adianta eu ficar sempre enchendo um copo de água se ele tem um furinho e ele vai estar sempre deixando escapar água, né? O meu trabalho vai ser em vão, tá sempre recebendo mais água, sempre perdendo água. Eu não quero que isso aconteça com você, que você seja um copo furado, que você comece a ter contato com muitas palavras, você expanda o seu repertório, mas olha, passou 1, 2 dias, você já não se lembre de nada, porque daí a gente está trabalhando, né? Se esforçando em vão. De que adianta aprender se eu não vou fixar? Então é importante que você tenha uma estratégia de memorização dessas palavras. E a melhor estratégia para memorização de palavras é o que a gente chama de SRS, que são sistemas de repetição espaçada. Gente, muitos estudos já foram feitos sobre como funciona a nossa curva de esquecimento, como a nossa mente esquece as coisas que a gente aprende. Tem estudos sobre isso, inclusive um dos estudiosos se chama Ebbinghaus e ele desenhou como é a curva de esquecimento. E nesses estudos, nessa curva de esquecimento que ele desenhou, ele identificou que quando a gente aprende um conteúdo e a gente não revisa esse conteúdo periodicamente, né, com intervalos curtinhos no começo e mais espaçados depois, a gente tende a esquecer demais tudo que a gente aprende. Assim, quando a gente olha as porcentagens desse estudo, é assustador. Coisa da ordem de tipo assim, eu aprendi uma coisa e uma semana depois eu já não lembro 80% do que eu aprendi. Então, fazer repetições espaçadas, estudar com repetições espaçadas é super importante. Talvez esse conceito seja muito assim, genérico para você, você nunca tenha escutado falar sobre sistemas de repetição espaçada. Eu poderia te falar alguns aqui, existem bons no mercado. Tem o Quizlet, tem o Anki é um pouquinho mais antigo, não curto muito. Mas, sem dúvidas, o melhor que existe no mercado hoje é o MemHack, que é o sistema de repetição espaçada. É um aplicativo completo para, assim, hackear a memória mesmo da Fluency Academy. Se você acessar o portal da Fluency TV, você vai conseguir ver vídeos e estudo com acesso a esse MemHack para você decorar, né, os conteúdos que você aprende. Dentro do nosso curso, os nossos alunos têm acesso ao MemHack também. Ele é uma ferramenta incrível, sensacional, completamente acima da média, mas como eu falei, existem outras aí no mercado que não são tão boas quanto ele, mas que ajudam nessa tarefa, né, de ir memorizando aquilo que a gente está aprendendo. É importante que você tenha isso em mente. Eu tenho que ter um esforço direcionado para expandir o meu repertório, mas eu também tenho que ter, né, um esforço direcionado, intencional, para que eu fixe esse repertório. Então, eu preciso revisar constantemente. Aprender uma nova palavra, uma nova estrutura, uma nova expressão, revisa ela 2 horas depois que você aprendeu, depois revisa no dia seguinte, no outro dia também, passa aí uma semana revisando bem, depois você pode revisar só semanalmente, não mais diariamente, até que vai chegar um ponto que você vai falar: cara, eu não preciso mais ficar revisando porque não tá mais na minha memória de curto prazo. Esse conteúdo já entrou pra minha memória de longo prazo, né? Eu não preciso mais ficar me esforçando para lembrar. É natural para mim pensar no significado dessa expressão, dessa palavra. Caramba, eu realmente aprendi, eu realmente absorvi. Então, é muito importante que você tenha uma boa estratégia de memorização, ok? Então, expandiu seu repertório, estratégia para memorizar bem essas palavras, esse repertório que você acabou de expandir. Nossa terceira estratégia é se expor à prática de pronúncia e escuta diariamente. Muitos de vocês, eu tenho certeza que responderam sim para minha pergunta, né? Quando eu questionei se você se sentia inseguro, insegura na hora de falar inglês. Gente, sem prática, sem treino, a gente não consegue mandar bem na hora do vamos ver. Pensa só, sei lá, num atleta que você admira muito. O Cristiano Ronaldo, que eu consigo pensar assim de cara, é uma referência gigantesca quando o assunto é disciplina, performance e tudo mais. Eu te garanto que o desempenho que ele tem nos campos, quando ele tá jogando, gente, é fruto de muitas e muitas horas de treino e de prática que ele tem nos bastidores. Se ele fosse depender de mandar bem só na hora que ele vai jogar, se ele vivesse a vida, né, na boa com a família dele, na hora de jogar, ele fosse e entregasse o que desse para entregar, eu te garanto que o desempenho dele seria muito inferior. Porque, gente, é importante se expor à prática de pronúncia e escuta diariamente. Se você pratica, você vai conseguir mandar bem na hora do vamos ver. É aquela coisa de speak from day one. Quem acompanha eu e a Bianca há um tempo no Instagram, ou então no YouTube, ou já participou de algum evento que a gente fez, sabe que a gente adora essa frase, que é do Benny Lewis, um poliglota, que ele diz: Speak from day one. Fale desde o dia 1.
desde o dia 1. Aprendeu alguma coisa? Por mais raso que seja esse conteúdo, por mais básico que seja, já arruma um jeito de colocar isso pra fora, arruma um jeito de falar, nem que seja falando com as paredes, falando com você mesmo enquanto você lava a louça. É importante praticar. Poxa, assistir uma série ou então seguir um Instagram das Gêmeas do Inglês e ver elas ensinando uma expressão. Nossa, a expressão é unheard of. Unheard of, que significa que é algo que nunca vi antes. Nossa, os preços da gasolina estão unheard of, né? Nunca escutei antes preços tão altos, né? É algo sem precedentes. Meu Deus do céu. Aprendi essa expressão? Cara, meu desafio para hoje é eu vou ao longo do meu dia pensar em frases que eu poderia fazer usando essa expressão, mesmo que as frases estejam parcialmente em português, porque eu ainda não tenho repertório, vocabulário, conhecimento suficiente para bolar a frase inteira em inglês. Aprende, aplica, fala desde o primeiro dia. Muita gente fica insegura na hora de falar mesmo o inglês e às vezes até consegue ler, entender ou consegue escrever alguma coisa porque deixou para treinar essa habilidade só no final. Sabe aquela sensação de aquela não é nem sensação, mas aquela falácia, é muito comum você ouvir pessoas falando: "Ah, eu vou estudar bastante inglês e porque eu estou estudando bastante, eventualmente, uma hora ou outra eu vou acabar conseguindo falar". Gente, não funciona assim. Não adianta você achar que você vai estudar, 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 uma hora a chavinha vai virar e você vai conseguir falar. Precisa falar, precisa praticar, até porque a forma como você articula os sons no inglês, a forma como você vai. Tem sons no inglês que nem existem no português. O som do R no inglês não existe no português, o som do TH do inglês não existe no português. Então, o único jeito de você conseguir falar é praticando muito. E por isso você precisa se expor à prática de pronúncia e escuta diariamente. Eu foquei muito agora aqui nessa de pronúncia, né? Aprendi, eu preciso falar. Aprendi, eu preciso colocar pra fora. Se é uma expressão nova, uma palavra nova, eu preciso tentar colocar pra fora, falar em voz alta, falar pras paredes. Mesmo que o resto da minha frase eu não consiga fazer todo em inglês, eu faço em português, mas eu tenho que praticar. Mas também é importante você praticar de forma bem intencional, assim, a sua escuta, né? Então, quando você está assistindo uma série, um filme, está ampliando aí seu repertório, se atenta, sabe? Deixa a legenda em inglês, quando você estiver conseguindo entender um pouco com a legenda já em inglês, e comece a comparar o áudio com a legenda. Nossa, essa pessoa está falando, por exemplo, morning, que é manhã em inglês. Olha como é o som morning. Caramba, quando eu leio a legenda tem um G no final, mas quando ela fala essa palavra, não tem som de G. E eu tô começando a reparar que isso acontece com várias outras palavras, né? Sempre que eu tô vendo alguém falar uma palavra que termina em NG, nunca tem o som do G no final. Ah, maravilha! Então treina essa escuta bem atenta, começar a identificar como estão articulados os sons no inglês para tudo que você ouve. Escutou uma música, tem acesso à letra, escuta a música e compara com a letra e começa a fazer esse tipo de observação. Nossa, olha só, quando termina com um M a palavra, tem esse som. Eu vi isso acontecer em várias palavras. Desse jeito você é intencional e você acaba virando uma máquina de aprendizado, né? Você vai aprendendo e praticando e realmente colocando esse conteúdo para dentro de forma muito inteligente e muito prática, porque você só tá fazendo coisas que tem a ver com o dia a dia. Você percebeu que até agora em nenhum momento eu falei, ó, então você vai abrir o livro e vai decorar essa lição. Não, eu só tô te dando estratégias até agora que você pode aplicar no seu dia a dia, seguindo a vida que você já segue hoje, sendo apenas mais intencional, estratégico, estratégica. Ok? Então você precisa se expor à prática de pronúncia e escuta diariamente, você precisa falar desde o primeiro dia. E olha, tem uma técnica que é super legal que chama shadowing. Se você quer depois dar uma buscada aí no nosso canal no YouTube para entender melhor como funciona essa técnica de shadowing, essa técnica é sensacional porque ela te ajuda a aprimorar a escuta e também melhorar a sua pronúncia. No nosso curso, os nossos alunos têm aulas de shadowing para cada uma das aulas, assim, desde o módulo 1, o módulo 2 inteiro, para que nesse começo da jornada com o inglês eles já comecem a destravar a pronúncia e estar muito familiarizados com os sons do inglês. Então, ó, dica, depois você pode assistir esse vídeo que a gente tem explicando sobre shadowing, que é uma técnica, como eu já falei, para melhorar a escuta e para dar uma aprimorada na nossa pronúncia, deixando a gente mais confiante. Muitas vezes a gente tem insegurança de falar inglês justamente por conta da nossa pronúncia, né? Como eu já falei aqui nessa live, nesse vídeo, ok? Vamos então para nossa
Quarta estratégia. Olha, estamos chegando na quinta, que eu estou super empolgada, porque a quinta estratégia vai ser um divisor de águas para muita gente, eu tenho certeza. A nossa quarta estratégia, gente, é estudar com frases. Quando você cria um ambiente imersivo, você aprende novas palavras dentro de frases. Isso faz com que você assimile também expressões, estruturas verbais. Então, ver o inglês na prática acaba fazendo com que a gente se familiarize com o inglês falado pelos nativos, com o inglês de filmes. E isso vem com frases, gente. A gente não aprende o inglês palavra por palavra, isoladamente, né? Quando a gente segue esses passos que eu tô falando pra você, né, e a gente começa a expandir o nosso repertório, se atentando constantemente, né, ao que a gente tá escutando em série, em filme, colocando o celular para inglês, seguindo páginas de inglês e aprendendo novas expressões, vocabulário. Aí a gente começa a memorizar tudo isso, né? A gente começa a praticar, né? Articular nossa pronúncia, melhorar nossa escuta, praticar constantemente. A gente está fazendo tudo isso, né, com conteúdo não adaptado até agora, o que eu expliquei para vocês. Então, com conteúdo da vida real. E tudo isso, gente, são frases. Então, estudar com frases é muito legal quando você pega uma frase mesmo e para estudar aquela frase, porque você aprende muito mais do que uma palavrinha ou um verbozinho isolado. Você aprende como essa palavra é usada na prática, como esse verbo é usado na prática. Você entende a diferença? O quão mais enriquecedor isso é? Você acaba começando a entender como as estruturas do inglês funcionam. Você começa a entender a língua pela língua, o inglês pelo inglês. Isso é extremamente enriquecedor. Você não precisa assistir um filme e ficar perdido porque, cara, eu aprendi essas palavras isoladamente, essa expressão isoladamente. Agora, vendo eles falando assim, tá muito mais difícil. Não, você já aprendeu o conteúdo dentro de contexto. Então seja muito intencional. Estude por frases, sabe? Tá assistindo uma série, presta atenção na frase que aquela personagem, que aquele ator falou, e daí você tenta entender aquela frase inteira. Por que que ele usou esse pronome desse jeito? Por que que o verbo tá assim? Cara, que palavra é essa? Nossa, eu não consigo entender. Será que isso é uma expressão? Desse jeito eu te garanto que você vai ter um avanço muito maior e você vai conseguir, né, caminhar para atingir o objetivo que a gente tem aqui com essas estratégias, que é parar de depender de traduzir do inglês para o português quando você está se comunicando, tudo bem? A gente faz isso, né, nos bastidores. A gente pega a frase e começa a analisar a frase e entende e usa às vezes o português como uma ajuda para entender as traduções, as possibilidades daquela frase nos bastidores, para na hora do vamos ver, na hora de comunicar, a gente não tem que fazer isso. A gente já tem entendido e aprendido o inglês pelo inglês, beleza? Sempre saiba diferenciar qual que é a minha postura nos bastidores, quando eu tô praticando, quando eu tô aprendendo, quando eu tô expandindo o vocabulário, o repertório, quando eu tô memorizando, e qual que é a minha postura quando eu tô na hora do vamos ver, tudo bem? Beleza, me esforço, estudo, ralo aqui atrás, né, nos bastidores, pra na hora de falar, de viajar, de conseguir, né, uma entrevista de emprego em inglês, de ter que fazer uma reunião em inglês, de, né, enfim, me comunicar com um nativo numa viagem, no aeroporto, no restaurante, em qualquer lugar, eu consiga tranquilamente falar com fluidez sem ficar travando, traduzindo, bloqueada. E, gente, vamos para nossa quinta agora, né? E última estratégia que eu falei, que é não caminhar sozinho. Gente, quantas vezes você já tentou atingir algum objetivo na sua vida e fazendo isso sozinho, né? Você percebeu que você estava tendo muita dificuldade de saber qual o próximo passo, qual a melhor forma de agir? Quantas vezes você já teve ajuda de alguém e essa ajuda fez toda a diferença? A verdade é que quando a gente é mentorado por alguém, quando a gente recebe ajuda, tem o auxílio, o guia, o passo a passo de alguém que já atingiu os resultados que a gente busca, a gente acaba tendo um processo aí de aprendizado muito menos árduo, dolorido, perdendo muito menos tempo. A verdade, gente, é que ter acompanhamento é um catalisador de resultados. E eu falo isso com propriedade, eu falo isso porque realmente eu experimentei isso na minha vida. Ter ajuda ao longo dos meus estudos, ter ajuda em várias áreas da minha vida, seja para cuidar da minha alimentação, seja para cuidar da minha saúde, seja para fazer atividade física, fez toda a diferença. Quando a gente tem ajuda, quando a gente é mentorado, a gente atinge melhor, mais facilmente, com menos trauma, de forma mais leve e divertida os nossos objetivos. E, gente, um jeito de você ter essa ajuda, um jeito que eu considero muito eficaz e que eu confio muito, é fazendo parte do nosso curso, o Be English. Caso você não saiba,
Eu e a minha irmã Bianca temos um programa completo, um curso que vai do zero ao avançado, focado em fazer os nossos alunos aprenderem inglês de forma leve e descomplicada. E o inglês da vida real, o inglês que a gente usa para conversar com o chefe no trabalho, para viajar e fazer amizade com nativos, o inglês realmente que é um inglês útil, né? E não o inglês só dos livros, aquele inglês que a gente na verdade não vai usar no dia a dia. E a gente tem várias pessoas que já passaram por esse programa, né, pelo Be English, e que ao terem a experiência de estudar com a gente, tiveram outros resultados. Pararam de traduzir tudo que elas, né, queriam falar em inglês e ficar falando de forma travada, pararam de ter insegurança na hora de se comunicar em inglês. Conseguiram atingir resultados que eles não imaginavam que podiam conseguir atingir. Inclusive, tem alguns vídeos de algumas pessoas que mandaram depoimentos pra gente, compartilhando as suas experiências, os seus avanços, e eu queria muito que vocês assistissem eles agora. I can say it's worth it. And I can say that because today I'm able to watch and movies, series in English. I can hear songs and understand what people are saying. Sometimes I see all these actors that I like on Instagram speaking English. I can understand what they are saying. And one example, last year I was at the airport and this guy, he was French and pretty. He come talk to me in English and I could talk to him. It was so amazing because in that moment I realized that I knew how to speak in English. And I think we all that start to learn English, it's our big dream, desire, right? We all wanna be able to speak in English with people. So thank you, Jimby. You guys are amazing. The course, it's really amazing. It's worth it. Well, I've always been in love with English, but I had never taken an English course until then. So I met the twins on Instagram and immediately I could see the passion and dedication they taught English. I'm fluent now. I speak in English all the time, imagining that I'm a Kardashian. I read books 100% in English. I can listen and understand music and series and interviews totally in English. And I just couldn't be more grateful. And I just want to say thank you, B&G, and all the English course for changing my life. God bless you and take care. If a good English course is what you want to do, I tell you, my friend, the English is for you. Você viu que sensacional? Não sou eu que estou falando, são essas pessoas que estão falando, e é muito legal ver como pessoas que uma vez estavam onde você está aí, buscando, almejando aprender inglês, tendo sonhos com inglês, agora podendo realizar esses sonhos, poderem se orgulhar, né, de estarem conseguindo se comunicar em inglês. Olha, isso não tem preço. Se você tem vontade de estudar comigo e com a Bi, se você tem vontade de ser acompanhado, de ter um passo a passo, de ter um cronograma de estudos organizado, de contar com a nossa assistência personalizada, você tem que participar da live que eu vou fazer Tira Dúvidas no dia 20 de março, às 19 horas, no horário de Brasília. Nessa live, eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre o Be English. Então, venha com todas as dúvidas na ponta da língua para que você possa esclarecer essas dúvidas. Afinal, no dia 21 de março, no dia seguinte da live, nós vamos abrir uma pequena turma para o nosso curso completo, o Be English. Gente, eu tenho muito orgulho do Be English. Nele, você vai aprender usando o nosso método ITS, passo a passo, tendo um momento de aula bem direcionado, com imersão para você realmente imergir num conteúdo, com training para você fixar aquele conteúdo que você aprendeu, com shadowing, que é aquela técnica que eu já mencionei com vocês, para que você possa articular a sua pronúncia. Além disso, você tem o MemHack, que é assim, o melhor sistema de repetições espaçadas que você vai poder utilizar para fixar tudo que você está aprendendo e se tornar uma máquina de memorização, uma máquina de aprender realmente a absorver conteúdo, e assim os seus estudos ficam muito mais otimizados. Além disso, você vai aprender tudo isso dentro de uma plataforma moderna, dinâmica, onde você vai ter assistência a todo momento. Você pode mandar suas dúvidas, eu, a Bianca, o nosso time de professores treinados vão responder essas dúvidas. Você vai ter todo o cuidado que você precisa para não caminhar sozinho. O curso é online, mas as pessoas são reais.
Além de tudo isso, você ainda vai ter cronogramas que você vai poder escolher seguir bem organizados. Assim você não tem que pensar muito, você simplesmente vai seguir o cronograma que faz sentido para sua rotina e vai saber exatamente que aulas assistir, o que fazer, o que estudar, quanto tempo dedicar para esse estudo. Então, são cronogramas bem organizados. Além disso, você vai ter aulas individuais de conversação, gente. Pois é, aulas você e o professor, um a um, assim, através de uma videochamada, para praticar os conteúdos que você está aprendendo. Além dessas aulas individuais de conversação, além das aulas do curso que você vai assistir, a gente também tem aulas ao vivo toda semana. Essas aulas ficam gravadas caso você não consiga estar ao vivo, mas são aulas que a gente estuda inglês analisando séries, filmes, músicas, inclusive que os alunos pedem, né? Sugerem na comunidade que a gente tem com a turma. Além disso, a gente também tem aulas ao vivo de revisão, para revisar conteúdos que a gente aprendeu ao longo do curso. Então, assim, tem toda assistência e muitos recursos mesmo para todos os nossos alunos. Aulas individuais de conversação, aulas completas do zero até o avançado, revisões ao vivo, aulas com conteúdos de séries, filmes, músicas que estão aí em alta, ao vivo também todas as semanas. Equipe pedagógica pronta para tirar qualquer dúvida sempre, a todo momento, com respostas bastante rápidas. Gente, é um programa incrível, é um programa completo para te levar do zero até o avançado. E agora com uma novidade incrível, que é nós estamos com acesso vitalício. E essa turma que a gente vai abrir, ó, deixa eu voltar aqui, no dia 21 de março, vai ter também acesso vitalício. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque a gente vai ter uma live para tirar todas as dúvidas e contar tudo que o curso oferece no dia 20 no dia 20 de março, às 19 horas. 20 de março às 19 horas, socorro, tô aqui engasgando. Então, se você quer tirar suas dúvidas, tem interesse no curso, não deixe de participar dessa live e tirar dúvidas, que vai fazer toda a diferença. E participando dessa live, você também vai saber como você pode ganhar um presente bem especial, um bônus exclusivo, um desconto bem especial também, vai saber o valor do curso, todos os detalhes. Então, não deixe de participar. Eu espero que você tenha gostado dessa live, eu espero que essas 5 estratégias para você pensar em inglês e não ficar traduzindo para o português tenham sido úteis para você e a gente se vê aí.